abdominal, nós temos uma pressão intraabdominal aqui. Olha o que é a pressão intraabdominal. Olha aí, não te perde. Olha aí na tela aí. Pressão distribuída uniformemente, ou seja, uma pressão distribuída em toda a cavidade abdominal, claro, abdômen, né? E oculta, certo? No interior da cavidade abdominal, olha ali por que nós temos essa pressão, olha aqui por que tem pressão intraabdominal, resultante da interação da parede abdominal e as próprias vísceras. Ou seja, gente, nós temos as vísceras, temos a parede, a cavidade abdominal, e aqui dentro da cavidade abdominal tem uma pressão, que é normal essa pressão. E a nossa pia, a nossa pressão arterial, pressão intraabdominal, nós vamos considerar, olha aqui, conforme a bibliografia, de 5 a 7 milímetros de mercúrio. Não te perde, não confunde com PAM. Nós estamos falando de pressão dentro do abdômen, dentro da cavidade abdominal, pela parede abdominal e as vísceras. De 5 a 7 milímetros de mercúrio é o parâmetro. Então pode cair questão aí que fala de parâmetro menor que 5, maior que 7, e tu tem que saber se tá com uma hipertensão abdominal ou com uma hipotensão abdominal. Bora lá, não te perde. Vamos lá. O que mais, gente? Olha só que interessante. A pressão intraabdominal, quando aumentada, pode acontecer com os pacientes em UTI, quando ela é aumentada, ela pode ter 2 caminhos. Olha que interessante. Eu julgo que podem falar, porque são nomenclaturas mais difíceis, né? E a banca gosta de botar nomenclatura difícil, né? Então, assim, ó, eles podem falar para nós dos 2 caminhos, caso, então, essa pressão intraabdominal, que é de 5 a 7, o valor normal, esteja aumentado. Não te perde. Olha só que interessante. Olha só. Essa pressão aumentada, então, pressão intraabdominal aumentada, ela pode ter 2 caminhos. Um deles é essa daqui, ó. Hipertensão intraabdominal, ou seja, muito, tensão, pressão. É a pressão aumentada dentro do abdômen. Está maior que 7. Está maior que 7, claro. Mas olha só, considera hipertensão intraabdominal após 3 mensurações com intervalos, então, olha aí, de 4 a 6 horas. O que significa isso? Eles conferiram, ou de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, 3 vezes a pressão intraabdominal. 3 vezes, né? Ó, 3 mensurações com intervalos de 4 a 6 horas. E aí, gente, a pressão intraabdominal, nessas 3 vezes de 4, né, de 4 horas ou 6 horas, tem que estar maior ou igual a 12, maior ou igual a 12 milímetros de mercúrio. Vocês viram que não é 8, porque 8 é maior que 7, não é 9, não. São 3 mensurações em intervalos de 4 a 6 horas, e se a pressão ficar, né, maior, né, ou igual a 12 milímetros de mercúrio, é considerada, então, hipertensão intraabdominal. Não te perde esse parágrafo bem importante aqui. Só que lembra que eu falei que tem 2 caminhos? Lembra que eu falei que tem 2 caminhos? Pois é, olha só. Quais são os 2 caminhos que pode ter? Ah, ficou um pouquinho apagado o nosso ali embaixo, não tem problema. Quais são o outro caminho que pode ter? Olha só, vem comigo. Um outro caminho, que é essa hipertensão intraabdominal, ou seja, olha aqui a hipertensão intraabdominal, que está aqui, ó, ela pode evoluir, gente, uma piora. Existe uma piora? Sim, é um outro caminho. Então, olha só, a pressão adequada intraabdominal pode evoluir uma hipertensão intraabdominal, que tem que ter 3 mensurações com intervalos de 4 a 6 horas, com a pressão intraabdominal maior ou igual a 12 milímetros de mercúrio. Ponto. Só que a hipertensão, então, intraabdominal pode evoluir para, olha só, a síndrome do compartimental abdominal. Síndrome compartimental abdominal, ou seja, SCA. O que é isso, gente? É quando a pressão intraabdominal, olha lá, a pressão intraabdominal, a pressão intraabdominal permanece
sustentada acima de 20 milímetros de mercúrio. Isso já não é mais hipertensão intraabdominal, já é a síndrome compartimental abdominal. Ela evoluiu para uma piora. Não te esquece, então, aqui, ó, 20 milímetros de mercúrio, uma pressão intraabdominal sustentada nisto, é, consequentemente, a síndrome compartimental abdominal. Pode ser associada à falha de algum órgão abdominal, pode, não se sabe, ou até mesmo com a diminuição, saiu apagado, desculpa, mas é assim, ó, é a pressão, vou botar aqui, pressão de perfusão abdominal, gente. É a PPA. O que significa isso? Pressão de perfusão abdominal, barbada. Pressão de perfusão abdominal. É a pressão que o sangue, né, tá chegando lá nos órgãos abdominais. A perfusão, tá perfundindo órgãos abdominais. Sabe quanto que tem que se manter para ser relacionada à pressão de perfusão abdominal? Menor, vou botar aqui, menor, deixa eu pegar uma aqui, ó. PPA tem que ser menor, símbolo de menor, que 60 mmHg. Como assim? Sim, se a pressão da PPA, que vai estar lá no, né, vai estar no cateter que eu vou mostrar para vocês no monitor, se tiver a PPA 60 milímetros de menor que 60 milímetros de mercúrio, pode estar relacionada a essa síndrome compartimental abdominal. Olha quanta informação a gente tem aí, né, gente? Pra gente se ligar. E provavelmente isso aí pode cair para nós, hein? Tá? Tá? Vambora. Certo? Bora!